Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre compliance, um tema que tem ganhado enorme dimensão nas empresas brasileiras, diria mais, na sociedade brasileira. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Paulo Suzarte, que é consultor em compliance. Paulo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui contigo. Confesso que estou emocionado pelo fato de ter aprendido a escutar o rádio desde tenra idade com a minha avó, saudosa, e com certeza no céu ela está muito feliz. Paulo, eu disse que o nosso assunto é compliance. Muitas vezes usamos outras expressões, integridade, conformidade. É só uma diferença semântica? Muitas vezes confundimos. No entanto, quando é uma palavra de origem estrangeira, é óbvio, compliance, mas quando falamos integridade, ela vai além. Não é somente a conformidade estar em cumprimento com as regras e normas, mas vai ao ponto de falar: olha, vamos ter que levar a cultura daquilo que é íntegro, portanto, sem mistura, sem qualquer tipo de compartilhamento com corrupção, aquilo que é impuro, aquilo que degrada, aquilo que faz mal a alguém ou alguma instituição. Então, existe uma certa diferença semântica aí entre compliance e integridade. Ou compliance, conformidade com integridade. Desde quando o tema compliance passou a fazer parte da pauta do mundo corporativo, ou seja, da pauta das empresas? Nós temos evidências e julgados que, desde o século XVIII, XIX, lá nos Estados Unidos, algumas expressões já citavam a questão do compliance, da importância do departamento, não, mas da responsabilidade da empresa em cumprir as regras. Depois, quando houve a grande crise dos Estados Unidos, né, na década de 30, eh, a grande preocupação dos reguladores foi de desenvolver agentes que fiscalizariam, que estariam olhando para que não ocorresse nenhum tipo de descuido com as instituições, principalmente o início no sistema financeiro. E aí nós vamos colocar aí 1960 e de repente vem a lei norte-americana anticorrupção, FCPA, aonde começou a maturar na década de 70, quando nós observamos diversos grandes escândalos nos Estados Unidos e internacionais de empresas que corrompiam, houve maior mobilidade em relação a esse fato. Só que, no Brasil, alguns especialistas e algumas pessoas esquecem que o tema compliance já era difundido no sistema financeiro, na circular, né, na carta circular 2554, que falava-se de controle interno, mas na verdade a ideia era de conformidade, de bons padrões, de observar, de ter a ideia de cuidar da instituição financeira e do sistema financeiro. Era a cooperação do setor privado com o público. Então, depois da lei promulgada, e por sinal pelo nosso sócio, ex-ministro Jorge Rage, em 2013, a Lei 12.846, vulgarmente conhecida como Lei Anticorrupção, no mundo corporativo houve uma pressão maior, mas com a Operação Lava Jato e a descoberta de que existiam até mesmo falsos programas de compliance, e aí a verdade de ser um programa de compliance não vivo, não verdadeiro, só de papel, houve sim uma maior preocupação pelo avanço das investigações. Ou seja, você começou falando aqui da década de 60 e 70, que ganhou muito mais força nos Estados Unidos, mas só foi chegar no Brasil com maior seriedade no século XXI, e em função das denúncias que foram aparecendo no noticiário, no dia a dia, no trabalho dos investigadores, da Polícia Federal, etc. Quer dizer, só aí realmente as empresas passaram a enxergar o compliance como uma necessidade. É isso mesmo. Pelo fato de grandes escândalos, e claro que o marco divisor do assunto no mundo corporativo, não no mundo do sistema financeiro,
No mundo financeiro, nós temos a ideia de 98. Algumas empresas multinacionais, sejam britânicas, americanas, já tinham a ideia de se preocupar com as leis anticorrupção de seus países. Então, trabalhavam-se de forma embrionária esse assunto. Agora, depois da Operação Lava Jato, Operação Zelotes, aí com certeza houve o boom e a difusão para o meio dos empresários, o setor público também. O que faz o compliance? O compliance, eu sempre costumo dizer que no carro nós temos as marchas ou o carro automático, avança, acelera, tudo bem. Mas existem alguns momentos que você, para fazer uma curva, você precisa diminuir, você precisa frear em algum incidente que de repente pode acontecer, ou você já prevê, né? Isso é uma gestão de riscos, na verdade. O compliance é isso, é o freio. Muitas vezes é o freio que vai te dar a estabilidade de fazer um movimento, alguma manobra, alguma aquisição, alguma fusão, ou a continuidade dos negócios da empresa. Compliance é fazer o que a lei pede. Compliance é fazer o que é certo. Compliance, por isso que o termo integridade vai além do compliance, é fazer o que é íntegro, é aquilo que não deturpa a substância, a ideia, os valores éticos e até mesmo morais. A ideia do compliance é ser um agente de transformação institucional, e aí nós falamos tanto no ambiente público, privado, ou no sistema financeiro, no mundo corporativo, em que todos estarão falando a mesma língua e que cumprirão as leis dos órgãos reguladores, a lei do nosso país, a Carta Magna, todas as leis estaduais e até mesmo municipais, e também aquelas normas, os códigos políticos e processos internos da instituição. Se compliance é fazer o que é certo, não bastava fazer o certo? Precisa criar, por exemplo, um departamento, precisa criar regras dentro da empresa para dizer você tem que fazer o certo? Por isso que tu és um dos mestres do rádio e da comunicação, porque essa pergunta ela é de grande reflexão. Na verdade, o mundo ideal era que não existisse a necessidade de termos um fiscal, um agente, um observador, aquele que vai aplicar sanções. Não, o mundo ideal era esse, mas o ser humano, eu sempre costumo falar em palestras, em treinamentos, até mesmo com os nossos clientes da consultoria, em que nós somos movidos, infelizmente, por três grandes assuntos: poder, dinheiro e o sexo. Isso é toda a história humana. Então, infelizmente, muitas vezes, seja o empresário, seja o executivo, seja o funcionário, seja o agente público, ele sempre vai ter uma tendência de levar para um dos lados, seja pelo poder. Muitas vezes a empresa tem muito dinheiro, mas ela quer mais dinheiro. Eu aprendi com a professora Elo, a nossa amiga, a Heloísa Estelita, professora da UGV, que o dinheiro ela é um ser que não tem uma fome saciada, é insaciável. Então isso leva, de repente, muitas vezes, dentro de uma instituição, alguns executivos quererem ganhar mais, ou o representante comercial querer fechar mais, bater a meta, ou esconder aquilo que foi ganho de forma escusa. A corrupção privada, que, graças a Deus, daqui a pouco, provavelmente, nós teremos a tipificação como crime, até mesmo, porque o fato de duas empresas, uma passar dinheiro para a outra, isso aí nós chamamos de corrupção privada, e que da qual nós não temos. O mundo ideal era não termos compliance. Esse é o mundo ideal. Uhum. Mas somos sensíveis, somos frágeis, existem momentos que, quando a pessoa ela é do bem, mas ela cede à tentação no início de ganhar um pouquinho mais, ou de esconder algumas coisas, ou fraudar em benefício de alguém, ou de alguma instituição ou agente público. E fazer negócios no Brasil não é algo fácil, né? Tanto da parte do setor público como do privado, não é fácil, infelizmente, felizmente também para mim, né, que Uhum. atuo nessa área, nós temos a necessidade de especialistas que possam trabalhar com compliance. Paulo, a lei obriga que as empresas tenham um departamento de compliance? Ótimo, vamos lá. A lei anticorrupção, ela não obriga, ela recomenda que as empresas tenham programas de integridade,
que elas façam que o código de ética seja vivo, que tenha treinamento, que tenha um canal de denúncias, que haja estruturas, investimentos, apoio e que a conduta da auto-administração seja condizente com aquilo que está no papel, ela recomenda. Mas aí nós vamos para a Lei 9.613, a Lei de Lavagem de Dinheiro, de Ocultação de Bens e Valores. Ali ela não recomenda, ali ela obriga. Existem diversos deveres de compliance. Com a criação do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, muitos segmentos, joalheria, que trabalha com agropecuária, seguros, entre diversos outros tipos de serviços, a lei é clara. Tem que ter alguns deveres de compliance. Tem que ter, sim, a observância da lei de lavagem, que tem ali vários princípios e obrigação de compliance. Então, isso é muito importante distinguirmos. A lei anticorrupção ela recomenda. Embora no acordo de leniência, a empresa vai ser, e num processo administrativo, ela terá, sim, melhores condições de negociar e até mesmo multas amenizadas pelo fato de ter um programa de compliance. Que nenhuma empresa, mesmo que ela tenha um programa de compliance, ela está livre de acontecer algum indício. A única questão é, se não houve uma prevenção, mas houve uma detecção, vai ter que ter uma remediação. Então aí é onde entra. Não é obrigatório pela lei anticorrupção, mas perante a lei de lavagem, ela é obrigatório com alguns deveres. O compliance é uma questão de sustentabilidade hoje das grandes empresas, principalmente? Sustentabilidade. Eu vejo não somente como a sustentabilidade do ponto de vista financeiro, mas eu sempre faço uma pergunta aos empresários: qual é o valor da sua reputação? Nos Estados Unidos já existe a listagem. No Brasil já começamos a fazer a cotação da reputação das empresas. Quanto que uma marca vale? Quando ocorre uma operação da Polícia Federal ou de qualquer tipo, a Polícia Civil ou do Ministério Público, CGU, alguma coisa, envolvendo uma marca, quanto que essa empresa pode perder na cotação da bolsa? E quanto que ela pode perder em seus clientes e negócios? Sustentabilidade em todos os sentidos, não somente na questão financeira, mas de valor de mercado, de reputação e de credibilidade. E aí existem vários riscos. O quanto vai custar as ações? O quanto vai custar um acordo de leniência? O quanto vai custar uma investigação interna para fazer apurações de fraudes que ocorreram? O quanto vai custar as delações premiadas? O quanto vai custar ou não a não cobertura de seguros? Então, existem diversas questões da sustentabilidade. O compliance é um departamento, são vários departamentos em torno do tema, ou é uma pessoa que cuida disso dentro da empresa? Qual é o modelo considerado o melhor modelo para esse processo? Eh, o que ocorre, e eu sempre falo, não seria ideal a pessoa que tem o título de compliance officer ou responsável pelo programa de compliance, pelo programa de integridade da empresa, da corporação, ela fazer tudo sozinho. Ao contrário, ela tem que ser um bom negociador, tem que fazer um bom comercial, no ponto de vista de encantar as pessoas, os colaboradores, o conselho de administração, os fornecedores, os terceiros que nós falamos. Tem que fazer tudo isso não sozinho. Ela tem que criar métodos, embora ela possa ter um departamento, ter algumas pessoas na sua equipe, analistas de compliance e alguns graus até mesmo de sênior, pleno, júnior, alguns assistentes, até mesmo em alguns casos usa-se estagiário para poder fazer algumas questões mais simples. Tem um departamento, tem um responsável pelo departamento, mas o mais importante é que esse efeito multiplicador vá para todos da instituição, para todos da corporação, para que desde a pessoa que cuida, sei lá, do conselho de administração, o presidente, a diretoria, os gerentes, os vendedores, os fornecedores, toda a cadeia, todos possam comprar a ideia do compliance, de fazer o que é certo, de fazer aquilo que é digno e que eles possam dormir em paz com a consciência O que tranquila. consiste, por exemplo, a criação de compliance dentro de uma empresa? O que é necessário? O que é necessário? Primeira coisa que nós sempre falamos, do ponto de vista do mundo privado, das corporações, é da conduta da auto-administração, do fato de dizer, eu quero. Eu não quero simplesmente pela coação,
mas eu quero e eu estarei respeitando as normas e eu gostaria que todos respeitem, porque se não respeitar, terá sanções, terá punições. E a instituição não aceita tais práticas. Isso é o mais importante. Por quê? Porque com esse apoio, com essa conduta que vai dando exemplo a todas as cadeias abaixo de quem é o controlador, o maior acionista, ou o presidente, ou CEO, fará com que todas as outras partes se engajem melhor. E aí entra uma outra questão. E o seu livro fala muito bem sobre isso. O poder da comunicação para liderar. O compliance vai ter que fazer com que isso se torne ele um líder na instituição e que ele crie novos líderes. Eu sempre tenho a ideia de que o líder é aquele que extrai o melhor do liderado. Então, vamos fazer com que aumentem outros compliances na empresa, multiplicadores, pessoas que estarão levando a bandeira para os seus liderados. E assim vai se difundindo todo o assunto na instituição. Portanto, o mais importante é boa vontade da alta administração. Sem isso, não vai ter um compliance vivo. Muitas vezes, pelo fato de ser simplesmente uma obrigação, por estar fechando um acordo de leniência ou por estar envolvido em alguma operação de polícia ou do Ministério Público Federal, estadual, pode se contratar. Mas aí nós temos que pensar em o quanto vai ser efetivo. É a ideia que os donos estão comprando? Isso é o mais importante, é o mais importante de tudo. Quais são as ferramentas do compliance? As ferramentas do compliance, nós temos algumas. Uma delas é coisa simples, por exemplo, é você fazer análises de quem você está contratando como fornecedor, análises de quem você está contratando como colaborador da sua empresa. Isso chamamos de verificação de antecedentes, utilizam-se até, não gosto muito de estrangeirismo, mas background check, entre outras questões. Quais outras ferramentas importantes? É saber como está a instituição, o que é importante para a instituição, qual é o estado da instituição, quais são os riscos que ela está incorrendo do ponto de vista alto, moderado e baixo. Eu sempre comento que o compliance officer ele tem que ser um gestor de riscos. Então, ele vai saber, olha, a instituição ela tem um alto risco na parte de contratação com o poder público. Então, nós vamos atuar muito nessa parte. Nós vamos tentar comunicar, ensinar, treinar, capacitar em todas essas formas. Outra ferramenta importante do compliance, já falamos comunicação, treinamento. E treinamento, e aí eu puxaria a sardinha para todos vocês jornalistas, porque eu sempre recomendo que haja um acompanhamento, seja do assessor de imprensa ou dos jornalistas da instituição, para que o código de ética, para que as políticas que estão sendo elaboradas tenham uma visão não simplesmente jurídica. Porque a lei por si só, ela não faz com que aquele que vai fraudar, que vai ir contra o código de ética ou vai contra as normas da empresa, não fazer. Uhum. Mas talvez tem que ser algo mais lúdico, algo que a comunicação escrita e até mesmo visual seja ao ponto de alcançar todo o público. Porque muitas vezes podemos fazer um código de ética rebuscado, com muitas páginas e com muito juridiquês ou estrangeirismo, e não vamos alcançar o nosso público-alvo, que são todos. Fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores, diretores. Tem que ser uma métrica que alcance a todos. Então, aí está o poder da informação. Mas o compliance tem uma outra ferramenta que eu vejo como essencial, que é o canal de denúncia. Tá. Que é onde, de forma anônima, sem retaliação para aquele que está denunciando de boa fé, ele possa ter um canal, seja por telefone, seja via internet, e que ninguém saiba que ele é a pessoa que está denunciando, seja um colaborador ou até mesmo um cliente ou um fornecedor, um terceiro qualquer, em que ele fale, olha, está tendo a exigência de que para que eu faça a venda dos meus produtos, o departamento de compras, aí eu vou dar só um exemplo, não estou criando juízo de valor, mas existe um risco aí muito grande, ele está pedindo uma bola, ele está pedindo que eu passe um dinheiro para o departamento e aí ele aprova a nossa empresa como fornecedor.
Aí entra o papel do compliance officer em apurar essas denúncias, investigar, fazer uma investigação interna e tentar trabalhar nesse assunto. É justamente aí aonde o compliance, ele, usando essa ferramenta da denúncia anônima, ele pode pegar muita coisa. E necessariamente toda a denúncia apresentada, seja ela real ou não, ela requer uma resposta para o denunciante depois, para que não fique a ideia de nem deram bola porque eu estou fazendo, não adianta nada reclamar? Do ponto de vista da investigação, o compliance, ele sempre tem que entender que ele é o responsável pela investigação. Ele é o responsável pela condução da apuração da denúncia. É importante, pelo menos, citar. Não é falar, porque muitas vezes a denúncia ela não tem um viés de comunicar uma infração ou uma fraude, ou um crime, ou uma conduta ilícita, no caso está ocorrendo. Mas é uma fofoca, é para prejudicar um companheiro. Então, o mais importante é dar um feedback sim, de falar: olha, muito obrigado pela informação, estamos tratando este assunto, estamos apurando tais denúncias. Isso é importante. Agora, não pode se cair ao encanto de repente, falar: olha, você que está anônimo, olha, nós já mandamos o fulano embora, nós já fizemos isso. Isso não. Isso aí também tem outros aspectos criminais, trabalhistas. O mais importante é falar: olha, muito obrigado pela informação, está sendo tratada com muita atenção e outra, nós faremos o possível para apurar. Compliance funciona de maneira diferente conforme o ramo da empresa? Sim, sim. Eh, o compliance no ambiente hospitalar, ele tem algumas nuances, algumas coisas das quais difere do compliance que está sendo agora até moda no time de futebol. É diferente. Difere de uma indústria metalúrgica. Dependendo do segmento e das atividades, os riscos são totalmente diferentes e as práticas são totalmente diferentes. No compliance financeiro, imagine, já foi o caso de ter sobre a minha responsabilidade de responder perante 12 reguladores, tanto aqui do Brasil como de fora. Então é totalmente diferente. E aí difere-se muito do sistema financeiro para o mundo corporativo. E aí tem o mundo fármaco, difere-se bastante. Trabalha-se muito com a questão do lobby. E aí a gente não vai entrar em discussão aqui, mas a necessidade da regulamentação, porque a indústria farmacêutica trabalha muito forte a questão do lobby, né? Dessa interação, que também a gente não pode demonizar. Tendo as suas barreiras lícitas, a comunicação e essa interação tem que existir. Então, existe sim, dependendo do segmento e da atividade, é distinto a aplicação, mas a essência, a estrutura sempre vai ser a mesma. O Marco Antônio quer saber quem é que pode ser o responsável pelo compliance dentro da empresa. E aí, no caso, quem é o compliance officer dentro da empresa? Eu tenho algumas dicas que sempre dou aos clientes, aos alunos, que não vai ser todos que serão candidatos a ser compliance officer. Não vai ser. Hum. E não o interessante é saber que é multidisciplinar, portanto, qualquer formação, ele Não precisa ser o advogado, não não, precisa ser o homem do não, marketing, não existe essa obrigatoriedade, não existe. ele precisa ter uma Uma no formação, eu quero saber, quando eu falo formação aqui, ele precisa ter o conhecimento desse processo. Sim, sim, é importante. Aí nós entramos em uma outra questão. Essa pessoa tem que ter alguns atributos. Tem que ter muita credibilidade, ela tem que saber se comunicar muito bem, ela tem que ter todo um trabalho de resiliência, porque ela enfrentará e trabalhará muito com o ego, seja dos administradores, dos sócios, dos acionistas, dos colaboradores, dos fornecedores, dos terceiros. Ela vai enfrentar diversas barreiras. Então, ela tem que ser bem resiliente. E outra, ela tem que ter uma comunicação impecável, muitas vezes, porque ela vai precisar transmitir a mensagem. Ela vai ter que passar a mensagem aos alvos da questão do compliance. Então, vamos lá. Quem pode ser? Aquele que tem o interesse, ele tem que fazer uma filtragem. No nosso caso, na consultoria, muitas vezes o cliente procura: olha, nós queremos
que vocês capacitem o nosso compliance officer. Então, vocês vão fazer como se fosse um mentoring, né? Vocês darão toda a expertise necessária para que eles, ou o departamento, eles, né, tenham um bom desempenho, que eles comecem, porque existe um erro muito grande hoje. Coloque-se qualquer profissional, e não é bem assim, porque existem riscos criminais, existem tantos tipos de Aliás, riscos. isso eu queria entender também, porque uma empresa, por exemplo, que é flagrada numa irregularidade, tem lá a figura do compliance officer, ele pode responder por alguma falcatrua que aconteça lá dentro? Mesmo não ter sido diretamente o responsável por aquela falha? A resposta depende, não vai te deixar triste, né? Não, Mas porque se a resposta correta é essa, não. a correta é: depende. Dependerá de algumas questões. E aí vai uma dica ao Marco Antônio, que está perguntando sobre a questão de quem poderá ser um compliance officer. Sempre você que quer e deseja ser um compliance officer, aceite o cargo com um documento te designando para o cargo. E por que que é importante isso? Pela sua pergunta também. Aonde diz o Paulo Sérgio Suzarte, na data tal, com o voto da Assembleia ou com a escolha do presidente, da diretoria, dependendo da estrutura organizacional, está sendo eleito como compliance officer da instituição. Mas ali ele vai ter que colocar, olha, o Paulo Sérgio, ele vai focar o compliance anticorrupção, o compliance ambiental, o compliance trabalhista, o compliance de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, o compliance tributário. Ele vai ter que colocar ali qual é o âmbito de atuação desse compliance. Porque não é pelo fato de ser compliance officer que ele vai responder por todas as áreas. Aí está a importância desse documento, aonde ele vai falar a quem vai ser subordinado. O mais indicado é que ele seja subordinado à mais alta instância, no sentido de ser a alta administração. E que, se for uma empresa com sede no exterior, ele também tem a alçada de responder lá fora, de alguma eventualidade de erros que está acontecendo na instituição ou na corporação aqui do Brasil. Portanto, com esse documento, aí nós saberemos se o compliance officer tinha as ferramentas necessárias, se ele teve o investimento necessário no departamento, se teve os recursos cabíveis para que ele execute, porque não adianta colocar um compliance officer e não dar treinamento, capacitação e também apoio. Apoio nós estamos falando não somente de palavras, mas também de recursos, de ferramentas, de estruturas, de falar assim, olha, o orçamento do compliance é esse. E olha, você pode ficar tranquilo que vai ter um seguro aí em relação, fala-se de E&O, mas na verdade é um seguro sobre responsabilidade civil, né, onde a empresa poderá pagar esse seguro para o compliance officer, aonde, quando observar numa operação ou numa situação onde a empresa é flagrada, ela tem que entender, a autoridade vai olhar e falar assim, o Paulo Sérgio, como compliance officer, ele tinha os recursos, ele sabia do que estava acontecendo. Isso é interessante, porque se ele sabia e não agiu, vai responder Vai ser criminalmente. responsabilizado também. Sim, se ele teve a capacitação necessária, se ele teve todo o apoio necessário e não agiu como devia, vai responder. Aí nós chamamos da omissão penalmente relevante. Aquele que tinha o poder de agir, não agiu. Aí aquela expressão que muitos conhecem, que é o vigia que dorme tem que ser punido. Né? Isso Você é muito falou em importante. treinamento agora há pouco. Esse treinamento, ele deve ser realizado com todos os colaboradores da empresa? Ou é um treinamento específico só para o responsável pelo compliance na empresa? No nosso caso, existem alguns pedidos. Existe, por exemplo, pedido para só os conselheiros de administração e um treinamento específico para esse público. Quais são suas responsabilidades, obrigações e qual seria o papel de cada um. Para a diretoria também, existe específico. Existe para o compliance, o departamento de compliance. Existe somente para os presidentes, mas é muito importante que envolva todos. Não somente os empregados, não somente os colaboradores, mas que envolva também aos terceiros. Vamos supor, uma empresa que tem um escritório de advocacia. Existe lá um sinal de alerta, nem vermelho, preto. Vide o caso do Panama Papers, né, que por causa do escritório de advocacia houve tantos problemas. Nós podemos observar também contadores, despachantes, entre outros consultores
que eles possam estar sempre sendo treinados. E essa é uma das obrigações que a própria lei anticorrupção traz, que é uma figura nova que é perigosa para a empresa, que é a responsabilidade objetiva. É aquele caso em que a empresa ela não praticou, não foi a mão da empresa que praticou, os executivos que praticaram, mas foi o distribuidor de produtos médicos. Foi o consultor em prol de conseguir boas negociações para a empresa, teve que subornar, ocultar, dificultar o acesso a informações do poder público, das autoridades, e com isso incorre na responsabilidade objetiva. Quer dizer, eu não pratiquei, mas pelo fato do meu fornecedor ele praticou um ato da qual está listado na lei anticorrupção, que não é só o fato de corrupção, é obstrução, é dificuldade em dar acesso a documentos necessários, né? Com isso, a empresa é punida. Então, não adianta aquela desculpa. Não, foi o meu distribuidor, como essas operações nós estamos vendo no âmbito médico-hospitalar. Ah, não, foi o meu distribuidor. Não. Você é responsável por Você isso. é responsável. Então, por isso que você precisa ter uma cláusula anticorrupção dizendo, olha, nós não aceitamos que vocês façam isso, mas não só é uma cláusula. Você precisa treiná-los. Você precisa mostrar que não vai aceitar nenhum tipo de negociata ou de improbidade, não, mas de falta de integridade nos negócios em prol da sua empresa. A Maria Fernanda quer saber se no compliance também se trata de questões como assédio moral na empresa. Perfeito. Eu, em 2017, nós fizemos um evento e após um belo diálogo com uma amiga nossa que é especialista em investigação, nós estávamos pensando que o compliance não pode ficar na mesmice, somente falando alguns assuntos. E aí nós começamos a trabalhar o assunto do compliance e a não violação dos direitos humanos. E aí é fantástico, porque aí nós vemos o papel do negro, das minorias, das escolhas de gênero, do papel da mulher, o porquê que muitas vezes 9% do conselho de administração é somente formado por mulheres. 9% em nosso país. O porquê é que muitas vezes não existem profissionais negros. O porquê é que muitas vezes pela uma escolha da religião, ou de repente alguém vem com, nós já temos esse estigma, né? Onde alguém que está trajado com os trajes árabes, ou ali com traje muçulmano, com toda aquela vestimenta deles, existe já um preconceito. O porquê será que em grandes obras, aonde por lei, seja a usina de Belo Monte, teria que ter todo um trabalho social, e aí você vê a prostituição, você vê a mendicância, vê um extremo de pobreza gigantesco, e chegando ao ponto de pensarmos o seguinte: o porquê será que em algumas instituições não se pune os diretores ou os executivos que assediaram as mulheres? Que fizeram com que a ideia, e aí é uma coisa muito forte que eu vou falar, infelizmente nos negócios, e graças a Deus e as nossas atuações de todos, da mídia e também de alguns movimentos legítimos e que trabalham com a igualdade, aonde a mulher, em algumas reuniões, para os gringos, infelizmente eu já enfrentei isso. Quando a mulher, a executiva, está do nosso lado e é um gringo, ele pensa que essa mulher ela é uma garota de programa que vai satisfazê-lo depois da reunião. Temos que mudar essa ideia. Temos que trabalhar isso muito forte, que não aceitaremos nenhum tipo de discriminação, mas também não aceitaremos nenhum tipo de assédio. E isso é algo muito preocupante. E passa pelo compliance. O compliance. Então. O compliance tem o poder e também a autonomia de investigar qualquer tipo de denúncia. Se alguém estiver sofrendo ou tiver algum problema em relação a isso, pode comunicar. E aí vai atuar compliance e a gestão de pessoas, ou antigamente recursos humanos, que é muito importante isso aí. O compliance e a não violação de direitos humanos abrange muitas questões sensíveis da nossa cultura e mundo. O Lene Clécio Miguel, que participa também dessa nossa conversa pelo Facebook, manda duas questões. A primeira delas nós já falamos aqui, qual tipo de formação profissional precisa passar para ser um compliance officer. Quer dizer, não necessariamente precisa ser advogado, mas tem de passar por uma capacitação para desenvolver aquelas regras.
mas ele vai numa outra questão. Que livros ou fontes você poderia nos indicar para que possamos conhecer mais a estrutura e de que forma pode ser implantado o compliance? Eu tenho alguns livros de cabeceira, aonde nos auxiliam no fato de ter uma ideia maior do compliance. Nós lançamos em 2017 o Manual de Compliance, que tem 1.100 e poucas páginas, Uhum. trabalhando diversos assuntos do compliance, desde a implementação do programa de compliance, investigações, prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, uma infinidade de temas, orientações de compliance officers, autoridades, que ali vai dar, da editora Instituto Arc. O coordenador é o Christian Lambois, é um alemão, né? E ele foi o coordenador, eu fiz parte dessa obra, e é um marco para o nosso país ter uma obra de 1.000 e poucas páginas com tanto conteúdo. Mas eu aprendi com o Manual de Compliance, a Vanessa Manzi e o Marcelo, a função compliance da Vanessa Manzi também, boas orientações. Existe uma apostila muito boa da FEBRABAN, que é focada para o compliance do mercado financeiro. Ela é mais avançada, é óbvio, mas dará alguns parâmetros e diretrizes para aquele que quer aprender sobre compliance, a função compliance officer, que é função compliance. É só digitar função compliance, FEBRABAN, terá ali uma apostila muito boa. Mas existe também alguns outros livros, eu recomendo, pelo um ponto de vista que muda a concepção. Eu sempre recomendo o livro Ilícito, Moisés Naim, ex-presidente do Banco Mundial, que trata sobre a pirataria, lavagem de dinheiro, corrupção, os impactos econômicos, como a economia está totalmente impactada com qualquer ato das quais nós estamos aí vendo sendo criminalizados, e como o crime sempre está à frente, 1000 passos das autoridades e daqueles que tentam impedir. Eu sempre utilizo uma expressão que eu aprendi com o ministro do STJ, aonde o antídoto de hoje talvez não vai ser amanhã suficiente. Por isso, a pesquisa, por isso, o estudo e a aplicação de aqueles que atuam no compliance, sejam as autoridades, sejam a iniciativa privada ou o compliance officer. Paulo, muito obrigado pela sua gentileza de ter trazido aqui parte desse seu conhecimento no campo do compliance. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado e que Deus te abençoe. É uma honra estar aqui contigo e com os ouvintes. E eu estou ao dispor de todos aqueles que precisarem ou tiverem alguma dúvida, vamos estar respondendo. Tá certo. Paulo Suzatti, consultor em compliance, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você fica o nosso convite. Primeiro, o agradecimento por ter participado do programa ao vivo. Mas fica também o nosso convite. Vá ao nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Lá você se inscreve, é de graça, e você passa a publicar também o seu conhecimento, os seus artigos, para a gente compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.